Gente, é o seguinte, esse aqui é o podcast Mamãe Astróloga, a gente está começando hoje, tá? Inaugurando esse podcast do nosso jeito aqui. E o objetivo aqui desse podcast é trazer as histórias das alunas do curso Mamãe Astróloga, porque a gente ganha muito, né, ao compartilhar, né? Cada uma tem uma vivência, cada uma tem uma experiência. E eu tô hoje aqui com a Paula, né, que é aluna do curso, e a Paula, ela é mãe de duas crianças e, assim, ao longo aqui, tá, Paula? Eu saquei um padrão, tá? Seu e das suas crianças. Depois eu vou falar, vai ser legal. Ah! Tem que ter, né, algum mistério, assim, né? Mas sabe por quê, gente? Vamos ver quem que pega aí no ar, tá? Ó, a Paula, ela é virgem com ascendente em peixes. O filho de 8 anos dela, o João, ele é sol em aquário, mas com lua em leão, não é isso? Sol e ascendente aquário, mas com lua em leão. E a Luísa, que tem o quê? 5 meses, né? Sua bebê, que ela nasceu, ela é bebezinha ainda. Né? E a Paula vai falar disso também, essa questão dos filhos, assim, essa experiência de ter filhos com idades, né, um pouco mais distantes, como é que está sendo para ela. Mas, enfim, a Luísa, ela tem a lua em Gêmeos e o ascendente dela é em Sagitário, não é isso? E ela é peixe. Quem tiver sacado aí qual que é a questão, mas depois a gente chega nisso, deixa aí pro mistério, né? Enfim, Paula, mas seja bem-vinda, tá? Obrigada. Feliz de você estar aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. E eu vou começar te perguntando, né? Como é que você conheceu aqui esse trabalho que eu faço, né? Da astrologia infantil e tudo mais. Como é que foi isso? Então, eu costumo falar que o algoritmo, o universo, Deus, seja lá, botou o seu arroba na minha tela. Porque foi um dia, a Luísa tinha acabado de nascer, eu até fui pesquisar qual dia foi, para saber que era muito próximo. Ela nasceu dia 13 de março. Eu te achei dia 7 de abril. Então, assim, ela não tinha nem um mês. Nossa, verdade, né? Olha, eu lembro até hoje, foi aquele dia que a gente conversou, não foi? Pelo direct? Foi. Porque eu lembro que eu entrei, era de manhãzinha, ela tinha acordado, eu tava amamentando ela ali e tal, naquele processo, né? E eu peguei o celular e comecei a rolar a tela e de repente apareceu, pipocou assim, ó, mamãe astróloga. E geralmente, se eu não sigo, eu nem dou bola. Pô, mas eu olhei, ué, mamãe astróloga, deixa eu ver. Eu entrei no seu perfil e eu fiquei, assim, apaixonada pela profundidade, pela naturalidade do seu jeito de escrever, porque até então eu não tinha visto vídeo seu, eu só tinha visto os seus posts. E eu fiquei mergulhando, eu acho que eu fui curtindo todos os posts ali. Foi mesmo. Eu fiquei quase que a manhã depois inteira, assim, eu dava um tempinho, eu voltava para ver, eu comecei a seguir. E quando foi à noite, aí eu respondi, aí eu vi os seus stories, e quando foi à noite, faz a noitinha assim, você me chamou para conversar. E gente, eu não esperava, eu não esperava. E a nossa conversa ali, nosso primeiro encontro, ele foi tão profundo para mim, foi tão impactante, que eu fiquei tão emocionada, assim, que eu não consigo nem descrever o que significou aquele nosso ali primeiro contato. Porque, assim, foi conexão mesmo. Que foi uma conexão com a gente, parece que ela tá me vendo, parece que ela me conhece há anos. Meu Deus, como eu estava precisando, porque eu estava com tantas questões ali no puerpério, naqueles primeiros dias, né? Eu tinha passado já tantas coisas para chegar até o final da gestação da Luísa. Então, assim, nossa, te encontrar ali foi um alívio, assim, um bálsamo mesmo para minha alma e para tantas questões que eu tinha dentro de mim, que ainda tenho, mas assim, ali, nossa, foi muito legal a conexão que a gente teve. E você lembra que depois também, você contando coisas também da sua história, que a gente foi vendo várias coisas em comum, né? Você lembra disso? É muito louco, né? Pensar nessas coisas, nessas sintonias, assim. O algoritmo tá aí, mas, gente, é sintonia, né? É a lei da afinidade, né? Sei lá, aquilo que tá dentro da gente, aí de repente você tá lá no Instagram da vida e aparece, né? Então, mas assim, então você já conhecia um pouco de astrologia, já estudava, já gostava? Porque foi assim, olha, eu vou contar um pouquinho brevemente, tá? Porque eu sempre fui meio cética
em relação à astrologia, na verdade é horóscopo, né? Sim. Eu falo, gente, como que pode acontecer 12 coisas diferentes só para as pessoas, assim, né? Tipo assim, cada signo vai acontecer um dia, uma coisa naquele dia, e eu ficava meio assim, sabe? Era muito. Eu nunca tinha me aprofundado, era muito ignorante, né? Eu só sabia o quê? Que virgem era uma pessoa chatinha, reclamona, perfeccionista, que eram umas coisas ali que eu me encaixava, né? Eu me adaptava. Mas eu sabia muito pouco, muito pouco. Então, assim, na minha casa, na minha família, a gente nunca foi ligado nessas coisas, a gente nunca prestou atenção nisso, sabe? Então eu também não, eu sou a terceira de 3 filhos, sabe quando você vai vivendo a sua vida? Eu simplesmente fui vivendo minha vidinha ali de filha mais nova, me olhando muito a minha vida através da vida dos meus irmãos, através da vida dos meus pais, nunca olhando muito pra mim, sabe? E aí, passou um tempo, quando eu estava com 18 anos, eu me converti, eu entrei para a igreja, e eu fiquei ali, e ali onde eu congregava, era muito assim, você não podia olhar mais para si mesmo, você tinha que sempre olhar para Jesus, para o centro, para a vontade dele, para aquilo que ele tem para sua vida, e parecia que aquilo não entrava em mim, sabe? E tipo assim, como que eu ia abrir mão de uma vida, de abrir mão de quem sou eu, sendo que eu não sabia ainda quem era eu, Sim. né? E aí eu fui me afastando, mas aí mesmo quando eu ligava para essas coisas de astrologia nem nada. Só que aí a gente vira mãe, né, Samanta? Pois é. A gente vira mãe. E aí nisso que a gente vira mãe, eu comecei a olhar muito para mim e falei, gente, como que eu vou educar uma criança, criar um filho, se eu não sei quem sou eu? Como que eu vou ajudar ele a ser quem ele é, sendo que eu não sei quem sou eu? Só que eu já estava com 20, quase 30 anos, com 29 anos. E eu comecei essa busca. E aí eu lembro um dia que até a minha cunhada falou assim para mim, você é muito virginiana, Paula do céu, eu fico impressionada cada vez que eu olho para você, eu falo, meu Deus, como ela pode ser desse jeito? Aí eu olhei, ela virou e falou assim, já fez seu mapa astral? Eu falei, não, eu tenho medo. Você tinha medo do quê? De ver alguma coisa que não fosse legal? Do que você tinha medo? Eu não sei, porque como eu não entendia, eu não sei do que eu tinha medo. Eu acho que era exatamente isso, desconhecido. Sim. E aí, quando eu criei coragem um dia sozinha no meu quarto, entrei no quarto, assim, sabe? Como se fosse uma coisa proibida. Meu pai, sozinha. João, acho que já estava até na escolinha, o meu marido tinha saído para trabalhar. Foi agora, como se fosse um pecado, sabe? Sim. Entrei nos primeiros sites que eu achei que eu podia, né, fazer ali e fiz o meu. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, sou eu. Isso sou eu. Eu sou exatamente isso. Meu Deus, eu sou virgem, mas esse meu ascendente em peixes que me faz viajar, ficar ali no mundo da lua paralelo, no mundo de Bob, da imaginação. E essa minha lua em touro que faz eu ser desse jeito também, meio empacada às vezes, meio ali, que gosta de comer, que é meio preguiçosinha ali. Meu Deus do céu! E aí, sabe o que parece que uma venda caiu e eu comecei a enxergar tudo. E foi isso, foi em 2018, mais ou menos, que aí eu comecei a estudar, mas assim, não me aprofundei nesse tempo. Fiquei só ali mesmo no rasinho, procurando. No Instagram tem muita coisa assim, mais para um lado mais debochado, né? Ou mais para um lado piadista, ou então tem aqueles muito profundos. Esses que eram muito profundos, muito pesados, eu falo, não, eu não conseguia nem ler. E aí, eu fiz o do meu filho, o do João, eu fiz o do Leandro, do meu marido. Falei, gente, que loucura, parece que tem tudo uma ligação aqui nos nossos mapas. Eu fiz a minha família toda. Falei, gente, que loucura isso aqui. E a gente começa, né? Só que eu não conseguia me aprofundar porque eu não achava ninguém que falasse uma linguagem que eu entendia de verdade. Por isso que quando eu te encontrei, era pra você ver, desde 2018 até aqui, eu ficava só nesse namorico, nessa paquerinha. Sim. E quando hoje eu entrei, que eu te conheci, que assim, bateu a linguagem que você usa, a sua didática, bateu, gente, olha,
realmente a minha vida tá outra, sinceramente, viu? O que você acha, assim, que melhorou? Assim, porque, realmente, né, uma coisa é o conhecimento tá ali, mas você conseguir acessar esse conhecimento é o que faz toda a diferença, né? Porque conhecimento o mundo tá cheio, mas como que eu me aproprio desse conhecimento, né? Essa é uma questão. E muita coisa que você fala da sua história, parece que você está contando a minha, e em muitos aspectos, você sabe, né? Que eu já contei coisas também de vivências muito parecidas. Um dia a gente fala mais disso, né? Se der tempo hoje, enfim. Porque eu também não quero ficar tomando muito tempo, quero deixar você falar bastante também, né? Mas, enfim, muita coisa semelhante. E o que você sente, assim, então, que você fala, nossa, minha vida é outra, melhorou. É porque, assim, Samantha, eu, como eu já disse, sempre fui muito cética, sempre muito prática. Virginiana, eu sou prática. Pra mim, Te assim, é entendo. papum. Eu resolvo as coisas com muita facilidade, com muita praticidade. Eu não tenho paciência para muita coisa, ainda mais agora, que, né, eu tô Com com dois 37 anos, eu tenho 2 filhos, acabei de ter uma bebê, eu passei por um período assim muito conturbado ao longo desses anos, muitas mudanças. Então, assim, sabe quando parece assim que a sua paciência foi embora, sabe? E tudo você começa a falar, meu Deus do céu, peraí, eu preciso me centrar aqui, o que é bom eu vou reter pra mim, o que não for, eu não vou ficar aturando mais, sabe? Eu cheguei Quando a nesse gente momento. Desculpa, quando a gente se torna mãe, né? Eu senti muito isso comigo. A gente se torna mãe, a gente fica assim, a gente não quer mais, né? Ficar, perder. Até porque a gente fica muito cansada, a gente fica no nosso limite em inúmeros sentidos, fisicamente, emocionalmente também, porque você está nutrindo um outro ser em inúmeros aspectos, não é só físico, mas é muita coisa. E, nossa, é total isso. Eu acho que muitas, né? Acho que não todas, né? Sentem exatamente essa coisa de, cara, eu não quero ficar mais, aturando, não. E o que é? O que eu quero pra minha vida, né? A gente vai ficando meio assim, meio impaciente, num sentido mais de querer direcionar, né? É muito louco isso. Isso, muito louco, muito louco. Eu já era meio assim, mas assim, eu aguentava muita coisa de muitas pessoas, sabe? É o meu ascendente em peixes, né? Eu queria ajudar todo mundo, eu queria escutar todo mundo, eu queria ter paciência com todo mundo. E eu tinha muito e eu ainda tenho. Só que assim, eu comecei a perceber, não, isso está me sugando, eu não quero mais. Não, esse tipo de coisa não tá me trazendo paz, então eu não quero. Você fica aí no seu canto, eu fico aqui no meu, e assim, com tudo, com tudo. E nesses meses pra cá, de abril pra cá, são 4 meses só, eu consumindo o seu conteúdo, os seus posts, a gente interage bastante ali nos stories. Eu até queria interagir mais, mas eu fico até com vergonha. Às vezes falo, nossa, Sama, vai lá vem a Paula de novo falar comigo. Eu quero participar de tudo. Aí veio o Jornada. As aulas ali do Jornada pra mim foram tão assim, tipo, sabe, minha mente explodiu, assim, porque quando você vem de uma religião, como eu vim, que fica tudo ali muito bitolado, nossa, muito quadrado, só ali. Mas você sabe, por exemplo, que né, lá é Deus. Você sabe que Deus é um ser enorme, infinito, e que tá ali, mas não ele não tá só dentro daquele quadrado. E Sim. Quando você começa a olhar o universo, as outras coisas, você consegue enxergar até mesmo a infinitude de Deus. Então, se você acredita em Deus, eu comecei a falar, gente, aí minha mente, Samantha, não tem ideia, cada aula que eu assisto, depois que eu entrei, eu fiz no curso, quando você me chamou, Paulo, eu quero muito que você faça. Eu tinha condições, não tinha condições. Eu não tinha condições, eu falei, gente, eu não tenho condições, mas eu também não tenho condições de passar batido por ele. Eu não posso deixar de fazer. Eu tenho certeza que isso vai mudar a minha vida, eu tenho certeza que isso vai me transformar. Eu não sei como, mas eu sei que vai. E o engraçado era assim, eu aqui em casa, a gente conversa muito, eu e meu marido, o diálogo aqui é aberto, a gente conversa quase que o dia inteiro, a madrugada inteira.
conversamos muito. Se a Luísa tá acordada à noite, muitas vezes ela acorda de madrugada e bebê gosta de barulho, né? Então a gente fica conversando ali de madrugada e ela vai dormindo e a gente fica conversando. E muitas vezes nas nossas conversas... Ela tem lua em Gêmeos, né? Tem. Pois é. Ela gosta do barulho mesmo, tá aí ficando tranquilo. E o meu marido também tem lua em Gêmeos, então você já viu, né? Os dois ali. Sim, total. E aí, assim, eu sempre tô conversando, a gente tá falando, é sempre de um ponto meu, né? É sempre uma coisa minha que eu preciso arrumar, que eu preciso melhorar, que eu preciso fazer, enfim, porque eu me cobro, né, virginiana? Tô sempre me cobrando. E aí, assim, eu converso com ele no dia seguinte, ou é uma aula que eu vou assistir do curso, que você tá falando aqui, eu falo, caraca, gente, eu tava falando isso com o Leandro. Ou é um post que você faz, igual você fez na comunidade do Facebook, eu até falei, gente, eu tava conversando isso ontem. É uma coisa que não dá pra continuar. É muita conexão, Samantha, eu fico impressionada, é muita conexão, tinha que ser. Foi aquele post que eu fiz sobre trânsitos astrológicos e limpeza energética da casa. Foi esse, né, que você está falando? Vocês estavam conversando? Foi esse ou foi outro? Eu acho que foi um outro, acho que foi o da lua cheia. Ah, tá, da lua cheia. Da lua cheia, né? Porque assim, gente, no curso, né, Mamãe Astróloga, tem também a comunidade de alunas em que eu coloco outros temas e elas também trazem outros temas, porque não é, você vê que transcende, né, vai muito além de astrologia infantil. A gente começa a ver outras coisas da nossa vida, assim, é demais, né? Agora eu lembrei, foi da lua cheia, né, como que tava a energia do momento, né, aquela coisa toda. Tá, Paula, travou. Ai. Vamos ver se voltou. Como é que tá a sua internet aí? Só dá uma checadinha. Enquanto você vai checando aí, ó. A Fran falou assim, nossa, você falou perfeitamente o que eu faço. Estou dando um basta, porque realmente ando muito sugada, né? Exatamente. Só que aí, às vezes, as pessoas que não estão com a consciência assim muito expandida, né? Elas não entendem esse movimento, né? De você querer olhar para você, se amar, se cuidar, não. E aí podem não gostar muito, mas a gente tem que fazer por nós, porque a única pessoa que pode efetivamente fazer alguma coisa pela gente é a gente mesmo, né? Assim, claro, as pessoas ao redor podem colaborar, mas essa decisão, né? Igual você falou, não, vou cuidar de mim, vou fazer aqui por mim, né? Não dá para também eu continuar, eu quero entender mais. E é muito legal tudo isso que você está narrando, porque tá passando uns filminhos aqui na minha cabeça. Eu lembro anos atrás, que eu também vim desse ambiente assim mais religioso fechado, né? Porque nem toda pessoa que segue uma religião tem essa mente assim encaixotada, né? Mas muitas têm, infelizmente, aquela coisa de achar que Deus está só naquele quadrado, né? Como você comentou. E, tipo assim, Jesus é patrimônio tombado desse grupo. Não existe isso, né? E aí, anos atrás, né, como eu vim desse meio também, por muito tempo, aí eu comecei a estudar astrologia e eu ficava com muito medo de falar, de mostrar, de alguém saber, porque eu sentia que iriam, sei lá, de alguma forma me perseguir, a pensar coisas ruins de mim, coisas assim, sabe? Ah, a pessoa não é de Deus. Aí, até que um dia, aí eu fui estudando em segredo, né? E aí uma amiga minha, aquariana, olha, essa minha amiga, aquariana, e ela tem lua em peixes também. A gente falou até que a gente vai abrir a gente fala brincando que vai abrir o grupo das pessoas de lua em peixes para ajudar essas pessoas a ter mais autoestima. Ai, gente, que eu tenho lua em peixes também, né? E aí um dia a gente conversando, a gente foi na Subway, nessa época, que tinha na nossa cidade, que a gente morava, cidade de interior. Aí ai, amiga, tem uma coisa para te contar. E eu segurando aquilo, né? Aí eu solto. Olha, eu sei que você vai achar que isso não é certo, né? Porque ela também era de igreja, essa coisa toda. Eu sei que você vai achar que não é certo, assim, mas, ó, eu tô estudando astrologia. Soltou, né? E aí ela deu risada, ela falou assim, eu também, eu adoro astrologia. E é legal que, assim, até hoje, ela congrega com um grupo, né, assim, dessa área cristã e tal, e ela ama astrologia. Tem um curso meu de astrologia que eu dei de presente pra ela, ela adora o curso, já fiz o mapa dela, de uma outra pessoa lá que é nossa conhecida, enfim. Então, você vê que não tem... Na verdade, o mapa vai te colocar em contato com questões profundas, né? Que você traz. E eu lá toda com medo, apreensiva. Mas, na verdade, esse é um condicionamento cultural, né?
Ai, não é de, eu achava assim que não era de Deus, né? Igual você falou, assim, ascética. Também era, eu já contei, né, minha história várias vezes nesse sentido. Só que aconteceu comigo igualzinho com você, né? De ir ler sobre o meu mapa e falar, peraí, mas isso aqui sou eu, né? E aí, ou eu reconheço a realidade, né, a verdade daquilo, ou eu vou ficar me enganando, né? E aí não teve outra. Acho que foi meio parecido com você, né? Assim, esse processo. A internet hoje aqui tá muito ruim. Eu tô até roteando do meu marido aqui, pra ver, vamos ver se agora vai. Ah, voltou. Bora lá. Você estava falando só para retomar o teu raciocínio, né? Você estava falando assim que falam que a gente não nasce, né, com manual. Foi aí começou a ficar tudo quadriculado. Então, a gente não fala, né? Ah, ninguém nasce com manual, a gente não sabe lidar com o bebê, a gente não sabe lidar com uma criança, a gente não sabe, a gente tem que aprender. Mas na verdade a gente sabe, né? E na verdade assim, a gente nasce, né? É o que você fala nas aulas, que aquele mapa, se você nasceu naquele momento, o céu estava daquela forma, é porque ele tinha que ser assim, né? Então, quando a gente começa a assistir as suas aulas, a ver o curso, e você não é raso, você não fica naquele rasinho, você vai profundamente. Então, assim, não tem como você olhar uma aula, igual eu lembro, eu não tenho nada de câncer no meu mapa, nada. Eu tenho até um pouco, desculpa, gente, um pouco de ranço, pessoas de câncer. Tenho uma certa dificuldade em lidar com cancerianos. Desculpa, pessoal. O único que eu falo, o único que eu tenho que aguentar é o meu irmão. Porque meu irmão, nossa, mas enfim. E eu lembro que a aula de câncer, eu chorei igual criança. Porque ela é tão profunda, ela é tão assim que mexe com a gente. Ela mexe, então assim, não tem como você entrar nesse curso e querer ficar só ali no rasinho, no básico. Ele vai mexer com você. E o bom, assim, se ele mexe com você, você vai começar a olhar para o seu filho com outro olhar. Você vai começar a olhar para as crianças ao seu redor com uma outra visão. Então, eu tive a sorte ali também, na nossa primeira mentoria, a gente falasse um pouquinho sobre o mapa do João, porque o mapa do João, o João, assim, né, é aquilo que eu estava falando. Uma coisa é a gente ir crescendo sem saber quem a gente é, mas aí quando a gente vira mãe, fala, putz, e agora? Quem sou eu? O que meu filho vai olhar para mim e falar, minha mãe é o quê? Quem é minha mãe? E como que eu vou ensinar ele também a ser quem ele é, né? E o João, ele é assim, um menino maravilhoso, mas ele é desafiador. Por quê? Eu sou virginiana, eu tenho ascendente em peixes, lua em touro, eu sou paz e amor, eu sou tranquila. Mas o Joãozinho, ele é aquariano, com lua e ascendente em leão. E tem dia que eu falo, meu Deus, o que eu faço com esse menino? E vira e mexe, e assim, né? Depois que a gente teve a nossa aula da mentoria, você explicou como é que foi, porque até então eu também não tinha essa questão, essa profundidade para, assim, né? Para saber a diferença ali, ascendente, leão, e onde tá não sei o que, e o nodo não sei o que das contas. Gente, desculpa, porque eu ainda estou aprendendo. E as casas ali, qual casa tá, e o que significa aquela casa. Então, o sol dele tá bem em cima do aspecto. E eu fiquei, gente, realmente, é o João. E veio mesmo para me tirar, ó, sacode essa mãe meio devagar, meio paradinha aí. E ele veio fazer isso comigo. Então, assim, é uma coisa de louco, sabe? E se eu não tivesse aprendido isso, buscado isso, eu tenho certeza que eu ia ter muita dificuldade ainda com ele. Lógico que eu contei um pouquinho da nossa história, né? Que até ali uns 4 aninhos, nada, assim, eu não conseguia. Não que eu não conseguia educar, eu não conseguia entender muitas vezes porque ele estava tão bravo. Eu falei, gente, mas por que você é tão bravo desse jeito, meu filho? Às vezes, muitas vezes era só eu e ele em casa, e a gente, mas que criança brava, mas o que acontece? E eu ficava assim, sabe, desesperada. Foi aí que eu fui procurar
E aí que eu fui procurar, fui assim, pesquisando, descobri a educação positiva, me mudou meu olhar, né, daquela educação tradicional, porque assim, nada adiantava, deixar de castigo não adiantava, dar uns gritos não adiantava, nada com o João adiantava, nada. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo de errado? Não é que eu tô fazendo uma coisa de errado. Não era. Era ele, a personalidade dele, o mapa dele. Então, isso me trouxe, assim, sabe, para um senso tipo, de direção mesmo, sabe? E ainda mais agora ele já tá com 8 anos, ou seja, tem 4 anos que eu tô aí trilhando esse caminho, que eu já sei o que funciona, o que não funciona. E no dia da mentoria, eu lembro que quando você falou, a gente estava comendo, você estava abrindo o mapa dele, você falou, e ele tem Lua em Leão, e ascendente em Leão, aí a Fátima, que é uma que faz o grupo, ela falou assim, nós não aceitamos ordens. Ela falou exatamente isso. Só um parênteses, só um parênteses, assim, para o pessoal só entender, gente, é que assim, dentro do curso tem as aulas gravadas, tal, só que também tem o encontro mensal de mentoria, que é o encontro ao vivo, que eu abro o mapa, compartilho a tela. Então, quem manda dúvida, no caso a Paula tinha mandado, né, essa dúvida, daí a gente abre o mapa, põe na tela, aí eu fico lá rabiscando, mostrando, tá vendo isso aqui? Isso aqui é isso, isso. E isso vai ajudando muito, né, porque ela já tá no processo dela de estudar, né, com as aulas, com os eventos e tal, e aí ali dá aquele toque, né, pra esclarecer ainda mais, né. Inclusive aqui, ó, só ler aqui os comentários, a Vanessa falou assim, aqui, uma filha canceriana, marido e filho leão. Leão, tá dando risada aqui na situação, né? O pessoal entende, né. A Fran falou assim, nossa, tô arrepiada aqui com o seu relato, olha que legal, né. Você poder contar, né, das suas vivências. Porque imagina, a mãe ali, virgem, né, aquela coisa toda, né, aí veio o filho assim, ó, vou te agitar. Isso, e veio mesmo, ele me tirou assim totalmente, muito agitado, muita energia, muito lá em cima. E eu sou assim, gente, eu sou exatamente assim, eu sou tranquila. Que você falou, né? A Fátima é uma aluna também do curso, que ela tem um monte de fogo no mapa astral dela também, igual o filho da Paula. E aí ela, enquanto adulta, ela falou, realmente, ó, eu quando eu era criança, a gente não gosta que venha com posição, venha querer dizer o que eu tenho que fazer, não é assim que vai funcionar, né? Foi bem legal aquele dia, né? Foi muito engraçado. Entrar no curso, né? Ter toda essa conexão com você, com as meninas, realmente faz a mente expandir e a gente não consegue ficar mais a mesma. Não tem como minha maternidade ser mais a mesma. Sim. Não tem como eu ser mais a mesma. Ainda mais assim, uma esposa igual, uma filha igual, uma irmã. Não tem como, não tem como. Eu olhar para os meus sobrinhos com aquele olhar ainda raso, não tem como. É uma coisa assim, impressionante. A gente acha assim. E eu gosto de falar, aproveitar que a internet tá boa, vou falar sobre isso. Eu gosto de falar assim que nesse ponto ali em 2018, quando eu cheguei nessa fase, tipo assim, o João me desafia, ele já estava com 3, 4 anos. O João me desafia, eu preciso saber quem eu sou também para poder ajudar ele aí nesse caminho dele. Eu vou procurar uma terapia. E eu fui fazer terapia, eu achei uma terapeuta assim maravilhosa, que me trazia muito para o meu lugar, para mim, assim, para minha realidade, o meu senso de, sabe, quem é a Paula, me ajudou muito. Só que o que a gente conversou naquele dia 7 de abril fez muito mais que todos esses anos de terapia. Olha que loucura. Que legal. Eu lembro até hoje. Eu lembro que a gente começou a conversar à tarde e aí à noite, aí depois como você estava com a bebezinha novinha, né? Aí depois à noite você foi continuando respondendo. E foi assim, né? De alma, né? Foi. Eu até estava amamentando ela, que a gente começou a conversar, e eu lembro que você falou alguma coisa lá que eu comecei a chorar. Eu não lembro exatamente o que foi, eu comecei a chorar. E eu falei, tá, mas eu tô muito emocionada. Eu tô muito emocionada. E aquilo mexeu tanto comigo, de uma forma ali. Lógico que, né, é aquele momento, ela tinha menos de um mês, e enfim, né? Eu tinha passado tantas coisas no final da gestação, nossa, muita coisa, muita coisa. Então, assim, para mim era um certo alívio,
eu estar com a minha bebê ali, bem, com saúde, saudável, eu também estar bem, saudável. Mas eu também, as minhas outras questões, que, tipo assim, eu ainda não tinha resolvido na minha vida, elas estavam muito afloradas. E eu lembro que você me falou alguma coisa ali, eu fiquei parada, falei, gente, como que ela está conseguindo acessar isso aqui? Sendo que ninguém nunca tinha conseguido, nem mesmo a minha terapeuta maravilhosa tinha conseguido acessar. Então, assim, foi muito especial mesmo estar ali conversando com você desde então, ter te conhecido. Porque, assim, gente, não é só um curso simples de mamãe astróloga, não é só isso. É muito mais profundo que isso. É até difícil explicar em palavras. Né? Não é só a bruxaria, né, da astrologia. É todo um conjunto, né? Enfim, eu brinco às vezes que assim, a astrologia meio que é um pretexto. Né? Porque a gente ama a astrologia, a gente ama falar disso, é lindo, tá na alma da gente, tá registrado, né? Mas é um pretexto, assim, brincando, né? É meio que um pretexto para a gente se reconectar com a gente, né? Imagino você, por exemplo, né, até ia te perguntar isso, você com mãe de 2, sendo mãe de 2, e um de 8 anos, outra bebezinha, e aí você é virginiana, né? De repente, se você... Né, um lado sombra, às vezes, do virgem, dessa coisa da autocobrança que você comentou, sei lá, quem sabe, se você não tivesse buscando o seu autoconhecimento, se cuidando, sabe? Esse ato de amor, né, de se nutrir, você tem lua em touro, é você se nutrir também, né? Você se dá essa estabilidade, essa tranquilidade emocional, né, pra você e tal. Não sei, será que de repente agora você não estaria talvez se descabelando? Porque não é fácil mesmo, né, gente? É muito desafiador, muitas coisas que a gente vivencia e tal. Enquanto mãe, você tem que, né, lidar conta, de nutrir, de cuidar de todo o processo da gestação, né? Também não tive uma gestação das mais fáceis. Então, é muita coisa. Você está aí falando, eu estou aqui refletindo, ouvindo, porque é um processo mesmo transformador. Imagina passar tudo isso sem sem essa luz aqui dentro, né? Esse clique de autoconsciência, né? É assim mesmo, porque realmente eu sou virginiana, então eu gosto de fazer tudo certo, na hora certa, sou muito rotineira. Minha lua em touro também traz essa rotina para mim, né? Eu sou muito ali, ó, o horário é aquele horário, tem que fazer certinho e tudo mais. Sempre foi muito chato, muito chato. Vamos mudar essa palavra? Vamos mudar essa palavra? De verdade mesmo. Você é criteriosa. Você não é chata, eu sou criteriosa. Tá tudo bem, é de você. Exatamente isso. Então, eu sempre fui assim. E ali no meu comecinho do meu maternário, ali com o João, nossa, gente, era sofrido para ele, com certeza, e muito mais para mim. Muito mais para mim. E aí, e o bom, assim, que, né, tadinho, ele sofreu um pouquinho comigo, não posso falar. Mas já com a Luísa, já não. Porque já é uma outra fase, né? Já passaram 8 anos, já é muito tempo. E sabe um outro detalhe também, né? Quando você teve o João, você estava no teu retorno de Saturno, né? Você estava ali no olho do furacão de uma grande transformação, que é na nossa vida o retorno de Saturno. E agora chegou. E agora, né, com a Luísa, você já está numa outra fase de mais maturidade, né? Pós-retorno de Saturno. Você estava falando, né, que está sendo diferente, né, com a Luísa, mas sabe uma coisa legal também de falar? O João, ele é criança, ele tem 8 anos de idade, né? E quer dizer, às vezes a gente. E acontece isso, às vezes de virem mães, né, no perfil e falar, poxa, eu queria ter aprendido isso antes, né? Queria ter entendido isso antes. Às vezes o filho já é adolescente, né? Às vezes até já adulto, já aconteceu também. E gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Tarde demais é quando a gente tem a oportunidade, né, de melhorar, de mudar, de olhar mais pra gente, né, de mudar a nossa forma de pensar e a gente não abraça esse tipo de oportunidade, né, de falar, não, realmente, eu acho que eu preciso mudar. Isso é tarde demais. Agora, muitas vezes a pessoa não teve nem acesso a nada disso, a pessoa não vem de um meio que tinha, né, alguma informação mais ou menos nesse sentido, e aí fica numa autoculpa, e não é esse o objetivo, né? O objetivo é você olhar o conteúdo e falar, poxa, eu vou abraçar isso aqui, vou tentar entender, deixa eu tentar me entender em primeiro lugar, curar aqui a minha criança, né? Você falou sobre a forma até de você olhar para as outras crianças que isso está mudando também.
Mas eu imagino que é a forma como você até olha para a sua criança interior, a criança que está aí dentro de você, né? Mas é isso que você está falando. Eu acho que assim, nunca é tarde, né, Samantha? Eu acho que assim, nós somos seres mutáveis. Nós temos que aprender. É muito ruim quando a pessoa, tipo, eu nasci assim, você assim para sempre. É muito ruim, gente. Não é. A gente muda todos os dias, todos os dias. É assim, né? É aquilo que um dia você até, eu acho que foi numa das aulas, você fala, gente, a gente nasce e morre todos os dias, e é verdade. Uma coisa acontece todos os dias, é uma mudança diferente, é um dia diferente, porque eu sempre gosto de pensar, de raciocinar. Às vezes eu não vou concordar com você, mas depois pode ser que ela esteja certa. Então, assim, nunca é tarde. Agora, o João tá com. Eu comecei a ver isso, ele tinha 4, mas estudar dessa forma, ele está com 8, eles passaram 4 anos aí. É bastante tempo, se você for ver bem, é bastante tempo. Mas nunca é tarde, porque eu comecei aprendendo lá em passinhos pequenos, na educação positiva, de conversar, de fazer os nossos combinados, e assim, foi melhorando, melhorando, melhorando. Tem dia que eu escorrego, tem dia que não dá certo, muitos outros dias dão certo. As pessoas falam, mas o João é isso, é aquilo, aquilo outro, mas eu sei lidar com ele, eu conheço meu filho, e eu sei que ele não é daquele jeito, às vezes ele está se expondo ali na rua, na escola, né, com a família, mas eu sei que o João não é. E outra coisa, né, tem uma vida toda pela frente, às vezes, e aí vem aquele perfeccionismo, né, o idealismo, porque eu queria ter sabido de tudo antes, mas não deu, e aí, não deu, o que você vai fazer? E aí, vai ficar por isso, né? Então, a gente tem que pensar também que tem uma vida toda pela frente, né? Então, isso tem que contar mais. Porque, mas eu queria saber antes. Tudo bem, mas e aí? Vamos seguir? Vamos lá? Vamos fazer alguma coisa legal por você, né? Em primeiro lugar? Porque eu acho que o legal da astrologia é que ela não mascara, né? Você abre o mapa, tá ali, né? Tá ali. Não tem como. Tá ali. E aí você vai começando a lidar, né, com essas questões que o mapa está mostrando, né? A Fran perguntou assim, Samantha, como faço para ter acesso ao mapa astral? Qual o valor? O Fran, eu não estou conseguindo abrir agenda, sabe, para leitura de mapa, porque é muito demandante o acompanhamento que eu dou para as alunas no curso, toda essa assessoria, né? Porque é um acompanhamento mesmo que eu dou, não é só ali as aulas, tá? Mas realmente tô junto, sabe? Então tem as aulas, tem as mentorias, tem consultorias individuais que eu dou para as alunas, então eu estou tendo que me dedicar mais ali. Então eu não estou mais conseguindo. A última leitura de mapa que eu fiz foi em junho, quando eu lembro que eu abri agenda para o público, abri 3 vagas também, nem muitas, por não estar conseguindo mesmo, tá? Porque é muita energia que a gente coloca no trabalho. Mas, como eu te falei, fica de olho, porque domingo agora a gente vai abrir as inscrições para o curso Mamãe Astróloga e as primeiras inscritas vão ter a chance de ganhar uma consultoria individual comigo, tá? Eu expliquei tudo isso lá na jornada, tá tudo explicadinho. Assiste com calma, porque a gente vai abrir a nova turma do curso Mamãe Astróloga no domingo agora, 9 da manhã. Então, hoje é sexta, você tem aí sábado, né? Tem hoje ainda, sábado, para poder ir assistindo, se inteirar, né? Do que é, né? De tudo que eu tô passando. E quem sabe você vai entrar essa turma, né? Tô torcendo aí para você conseguir vir, porque a nossa turma tá muito legal. Tá uma turma muito bonita, muito bacana, pessoas se ajudando e tá ótimo. Pra gente poder, assim, encerrar, eu vou te pedir para deixar uma mensagem, assim, final, que você queira deixar para outras mães, mas, daí a gente combina uma próxima, tá? Aí a gente vê uma forma de não ter aqui essa questão de travar, porque eu quero essas histórias, hein, que eu gosto muito dessas... Enfim, eu sempre gosto de conversar com você, com todas, na verdade, é muito legal, né? Cada uma tem uma coisa muito única. E eu até falei no começo, só para não perder, eu falei, já saquei uma coisa aí sua, dos seus filhos e tal, que é o quê? Não sei se você percebeu, mas vocês todos têm questões de opostos e complementares muito fortes, né? Você com ascendente em peixes, Sol em Virgem, os 2 opostos e complementares. Quer dizer, tá pedindo equilíbrio, né? O João, né, com a Lua e o ascendente em Leão, né? Não, Sol e ascendente em Aquário e a Lua em Leão, não é isso? Não, Sol e Aquário, Lua e ascendente em Leão. Lua e ascendente em Leão, então estava certo antes. Lua e ascendente em Leão e o Sol em Aquário.
Aquário e Leão, opostos e complementares. Aí vem a Luísa, bebezinha. Aí o que ela tem, né? Ela tem ali o Sol em Peixes, mas o ascendente dela é em Sagitário, você falou, e a Lua em Gêmeos, não é isso? É, isso mesmo. Sagitário e Gêmeos, opostos e complementares. Vocês têm bastante em vocês o que é a energia de olhar o conjunto das coisas. E você começou aqui o nosso podcast aqui falando que você não queria se fechar, né? Que você estava ali num contexto fechado, religioso, aquela coisa toda, como se Deus estivesse dentro de uma parede, e que aí você foi entendendo que não, que Deus não está numa parede, né? Então, quer dizer, tudo que envolve radicalismo, olhar para um lado só, vai ser ruim para todos vocês, porque vocês vocês têm uma energia de enxergar uma coisa assim, um todo, né? Que é o oposto e complementar, é uma balança, né? O oposto e complementar é muita coisa do Libra, né? Essa coisa que equilibra, que eu olho o meu ponto, mas eu olho o seu também. Eu entendo aqui um certo contexto, mas eu entendo que existem outras percepções, né? Você até falou assim, eu posso até não concordar, mas aí eu fico pensando, poxa, mas vai que essa pessoa tem razão, né, tal. Aí, claro que cada um, né, a Luísa no contexto dela, nas experiências que ela veio para vivenciar, os aprendizados dela, o João no dele, né, que você já está vendo, né, e você nos seus, mas veja que vocês têm essa questão do equilíbrio das polaridades. Isso é muito presente na vida de vocês. Já tinha pensado sobre isso? Eu não tinha percebido. Mas agora você falando, realmente faz muito sentido isso aqui em casa mesmo. Muito legal, gostei. Depois a gente pode desdobrar muito mais essa questão, viu? Porque é muito profundo falar disso. E me chamou muito a atenção quando eu vi, falei, nossa, os três! Os três. Então, olha só como que é legal a gente ter um conhecimento mais profundo, porque talvez ela poderia olhar e falar assim, mas a gente não tem nada a ver, né? O meu filho não tem nada a ver comigo, de repente, né? Mas na verdade tem, né? Porque poderia falar assim, mas ele é aquariano, eu sou virginiana, né? Então, quer dizer, num olhar mais raso, né? Ele é aquariano, eu sou virginiana, nada a ver. Mas olha, quando você vai observar, aprofundar o mapa, você vê que, caramba, tem lições semelhantes. E quanto mais você desenvolver na sua vida esse equilíbrio de, ok, eu sou a virginiana criteriosa, né, que eu comentei naquela hora, mas eu também tenho o meu lado peixes aqui no polo oposto aqui, que é ser solta, né, que é me conectar com a minha espiritualidade, com a minha intuição, com a minha parte artística, criativa, imaginativa. Sabe esse lado todo peixes, né? Quer dizer, quando você trabalha esse equilíbrio em você, você está ajudando seus filhos, né? Você está dando uma referência legal para eles, de bom senso, né? A gente tem essa coisa das polaridades, fala muito de desenvolver bom senso na nossa jornada, tá? Então é nesse sentido. Daria para desdobrar muito essa questão, tá? Vamos ver se dá certo para você dar uma mensagem aí final para quem está assistindo, algo que você queira compartilhar, assim, que você sinta. Não, eu quero assim, incentivar, sabe, as mulheres aqui, as mamães, a entrarem sim no curso, porque assim, vale a pena. A Samantha, o Giovanni, o marido dela, eles são extremamente generosos, assim, vocês percebem que eles não pensam duas vezes para te ajudar. Eu falo, a Samantha tem muita didática, tem muita paciência, ela ensina muito bem, vale a pena porque ele mexe, é profundo, é uma coisa íntima, é você e você mesma, ela tá ali falando, vale muito a pena. Eu já fiz muita coisa, já busquei muita coisa, procurei muita coisa, foi a melhor escolha que eu fiz. Então façam, por favor, porque vai melhorar muito a vida de vocês, a qualidade da vida de vocês, dos seus filhos, dos seus relacionamentos, vale muito a pena mesmo. Samantha, muito amor pela Samantha. Deu pra ouvir só o final, mas assim, eu tô sentindo a energia do carinho, então tá ótimo. Ô Paula, eu tava falando com o Gi hoje, né? Antes de fazer, eu falei assim, tô muito feliz que vai vir a Paula, porque eu sinto que ela tem uma energia de comunicação para soltar. Falei para ele, né? Aí olha só, aí você veio, né? Aí tá dando essas coisas na internet, é para você vir de novo. Para daí vir mais vezes, né? Para botar mais em movimento. Ai, a energia da comunicação. Mas, assim, não tem problema não. Sinceramente, eu acho que quem tá aqui assistindo, e quem for assistir depois, vai captar o que você tá trazendo, né?
E quero muito agradecer que você veio, mas, como eu disse, vamos combinar uma outra data aí, quando a internet estiver melhor, que aí vai ser bem legal. E muito bom te ouvir os seus relatos, as suas vivências, as suas histórias. E você viu, né, dos comentários que foram feitos aqui, você viu o quanto que ajuda, né? Você falar daquilo que você vive, outras mães estão passando também coisas, né? Então, eu agradeço muito o seu servir, né? Em estar aqui. É um ato de serviço, né? Poder estar aqui, poder abrir um pouco da sua vida, de vivências, e eu agradeço muito por isso, por você ter vindo. E, gente, de novo, reforçando, a gente vai abrir as inscrições do curso Mamãe Astróloga domingo agora, 9 da manhã a gente vai abrir as inscrições. As primeiras inscritas vão ter coisas muito especiais, né? A gente vai ter ali a questão do desconto, tem um grupo de mentoria, né? Tem a questão das consultorias para as primeiras. Então, muita coisa especial, mas eu expliquei tudo isso na jornada bem detalhadamente. Aqui não é o momento para ficar dando muito detalhe, mas fiquem espertas, fiquem atentas, porque tá muito especial aí essa abertura, essa turma, tá? Vem participar aqui desse nosso grupo, que tá muito legal, né? Junto com a Paula, com as outras alunas, que vai ser uma troca muito bacana. Tenho certeza que todas serão, assim, muito bem-vindas, né? Paula, brigadão mesmo por você, sua família, né? Seu marido tá aí dando um suporte também, suas crianças, né? Tá aí todo mundo paciente aí para você estar aqui participando comigo. Obrigada mesmo, viu? Por você estar aqui. E é isso, gente. Imagina. Ah, desculpa a internet. Não, imagina, acontece. E eu tô muito tranquila, viu? Porque é assim, aqui, uma coisa que eu venho aprendendo muito, viu, Paula? É que aqui nesse plano que a gente tá, aqui não tem perfeição. Aqui a gente passa altos e baixos, sim, dias que a internet vai estar ótima e dias que nem tanto. E assim, isso era uma coisa que até eu tô cada dia mais trabalhando até na minha vida, porque às vezes eu queria, por exemplo, quero dar uma aula, mas eu quero estar com tudo perfeito. E aí não conseguia, porque a vida é uma loucura, você tendo criança, tendo um monte de coisa, né? Às vezes eu tô gravando, o meu cachorro vem, o Sora, né? Ele quer ficar pertinho, ele vem, senta, encosta no lado do tripé, bagunça tudo, aí o vídeo fica todo estranho, sabe? Então, assim, claro que a gente tem que dar o nosso melhor, mas o que eu venho aprendendo cada vez mais é que aqui a gente precisa buscar, na verdade, o equilíbrio, mas a perfeição não existe mesmo e tá tudo bem. Então, hoje não deu, no outro dia dá, tá tudo certo, viu? E aí a Fran perguntou, Samantha, as aulas que eu perdi, eu assisto por qual plataforma? O Fran, você clica no link da minha bio, tá? No link lá da jornada, lá vai ter a inscrição, né? Que você vai colocar o teu e-mail e entra no grupo do WhatsApp, que aí você vai receber por ali o acesso, tá? Essas aulas, elas não são abertas, são aulas só para quem está inscrita. Por quê? Porque são aulas, assim, que eu tô falando coisas muito profundas e até histórias da minha vida, assim, que eu não quero ficar, assim, colocando para qualquer pessoa ir lá e acessar de qualquer forma. É realmente pra gente estudar juntas. Não são aulas curtinhas, né? São aulas bem profundas em que eu falo sobre missão de vida, missão espiritual, né? Esse evento eu tô focando muito nessa parte espiritual porque eu senti que era o momento, falando de conexões de alma que você percebe no mapa das crianças. Então é para quem realmente quer, não é o tipo de conteúdo, tá aí, não, tem que cadastrar, tem que estar ali presente realmente para pegar, tá bom? Então foram 3 aulas e aí dá tempo de você assistir, tá bem legal, viu, Fran? E aí é só você clicar no link da minha bio, é gratuito para você participar, aproveita porque tá bem bonito esse conteúdo, tá? Ô Paulo, agora a sua internet parece que voltou. Voltou, que aqui voltou. Mas, oh, meu Deus. Faz parte, né? Mas já tá 100%, parece que ainda tá meio travando. Daqui a pouco tava de Mas tá tudo bem, viu? E o que vale é a disposição, né? De coração de estar aqui, de poder contar e abrir, né? Então, muito, muito obrigada mesmo por estar aqui junto comigo, começando, né, esse movimento de fazer o podcast Mamãe Astróloga. E obrigada a todas, né, que vieram aqui ao vivo, quem estiver assistindo depois da gravação. E vai ter outras oportunidades de você vir. Tá bom? Tá bom. Beijo pra todo mundo, gente.